Jó, no capítulo 42, versículo 3, depois de passar por tudo isso, ele disse: eu falava de coisas que para mim eram maravilhosíssimas, mas eu não entendia de nada. Sabe o que Jó está admitindo aqui? Que antes ele tinha um conhecimento teórico sobre Deus. E eu fico impressionado quando eu leio esse texto. Se um homem tendo apenas um conhecimento teórico foi capaz de passar por essa prova, dando glória a Deus literalmente, e foi aprovado por Deus, imagine depois de conhecer o Senhor verdadeiramente. Quantas pessoas estão por aí falando de Deus, falando sobre Deus, escrevendo sobre Deus sem conhecer Deus? A pessoa escreve sobre Deus, fala sobre Deus, mas não conhece Deus. E Jó é um grande exemplo disso. Mas eu falava de coisas que eu não sabia. Versículo 5 ele vai dizer: meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Deus está nos chamando para viver uma fé genuína, uma fé autêntica, uma fé que tira literalmente Deus de dentro da Bíblia, ou seja, transfere essas palavras, faz o download para dentro de você. Você entendeu isso? Pega essas palavras, traz para dentro de você e começa a viver essa palavra. E eu tenho certeza, qualquer pessoa que faz isso, mesmo depois de caminhar 30, 40 anos no Evangelho, vai dizer: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Ninguém conhece a Deus até que você comece a viver e andar com Ele em todos os momentos da sua vida. Ninguém conhece a Deus pela experiência do outro. A experiência do outro só serve para te trazer uma luz, para que você possa meio que se inspirar, mas é a sua experiência que está valendo. É a sua experiência. A sunamita conseguiu um milagre, porque ela gerou esse milagre. E se você estiver atento hoje, você está aprendendo a gerar um milagre. Deus, Ele está o tempo todo contigo. Para fechar isso aqui, eu vou dar mais um exemplo. A mulher do fluxo de sangue, quem conhece ela? Aquela mulher gerou um milagre. A Bíblia diz que há 12 anos ela sofria de uma hemorragia terrível. De repente ela ouve falar que Jesus está passando. E ela resolve, ela estava afastada, ela estava retirada. Naquela época, por causa da saúde das pessoas que eram leprosas, que tinham um fluxo de sangue, tinha que ficar fora. E podiam até ser apedrejados, se misturassem com os outros. Aquela mulher ouviu falar que Jesus estava passando. E a Bíblia diz que dentro dela ela disse: se tão somente eu tocar na orla das suas vestes, eu serei curada. Como que ela gerou um milagre? Ela disse dentro dela: se eu tão somente tocar na orla das suas vestes, eu serei curada. Ela não ficou de braços cruzados no lugar onde ela estava. Ela precisou enfrentar uma multidão para chegar até Jesus. Ela precisou tomar uma atitude. Ela sabia que tinha que chegar até Ele e correndo o risco de morte, porque se pegassem ela sangrando ali no meio do povo, podiam apedrejá-la. Então ela segue até a multidão onde estava Jesus. A multidão está apertando Jesus para tudo quanto é lado ali, Jesus passando, e de repente aquela mulher toca em Jesus. E quando ela toca em Jesus, sem Jesus ver, ela fica curada instantaneamente, no mesmo instante. E Jesus ele vai dizer: alguém me tocou. Os discípulos olham para Jesus e dizem: claro, Jesus, que alguém te tocou. A multidão está te apertando. Aí ele falou: não, alguém me tocou de uma maneira diferente. Eu senti quando de mim saiu virtude. Aí está um exemplo de uma cura instantânea, de um milagre, que não foi intencional para Jesus. O cego Bartimeu disse: Jesus, eu quero ver. Jesus disse: não veja. O leproso: eu quero ficar limpo. Então fique limpo, seja curado. Jesus liberou a palavra. Mas no caso da mulher do fluxo de sangue não foi assim. Jesus ele não liberou o milagre na vida dela. Ela sacou o milagre de Jesus. Ele disse: eu senti quando de mim saiu virtude. Ele nem sabia quem tinha tocado nele. Há pessoas que tropeçam nele pelo caminho. Há pessoas que esbarram em Jesus. E há pessoas que encontram Jesus e tocam em Jesus. Deixa eu lhe fazer uma pergunta: quem é você hoje? É a que tropeçou nele, que esbarrou nele, ou a que vai tocar nele? E vai sacar a virtude que saiu dele. Você vira um gerador de milagres quando você pensa como aquela mulher do fluxo de sangue, ou como sunamita. Como que sunamita gerou o milagre dela? Desde o momento que a criança morre, ela vê que tem um problema. Só que era um problema não para o seu amigo, não para a sua amiga, não era um problema ali para o seu marido resolver. Era um problema que só Deus podia resolver. Será que hoje você tem esse problema? Que só Deus pode? Você tem esse problema que só Deus pode resolver? Ela foi ao encontro do profeta dizendo para todos: vai tudo bem. E todas as vezes que ela está dizendo vai tudo bem, vai tudo bem, vai tudo bem, o milagre está sendo gerado. O milagre vai sendo gerado enquanto ela está dizendo vai tudo bem. E quando ela chega aos pés de Eliseu, olha que tremendo, versículo 27. Ao encontrar um homem de Deus no monte, ela se abraçou aos seus pés. Geazi veio para afastá-la, mas o homem de Deus disse: deixa em paz. Ela está muito angustiada, mas o Senhor nada me revelou e escondeu de mim a razão de sua angústia. Quando ela chegou no seu objetivo, ela despejou tudo. Parece que ela não estava angustiada no caminho, né?
dizendo para todo mundo que está tudo bem. Mas por que ela não disse para os outros no caminho que estava tudo mal? Porque os do caminho não poderiam resolver o problema dela. Sabe qual é o nosso maior problema? Falar demais, abrir a boca e falar com quem não pode resolver. Falamos com quem não pode resolver, ao invés de falar com aquele que pode resolver. Ela estava angustiada, chorou muito. E olha que impressionante. Essa fala de Eliseu mexeu muito comigo. Ela está angustiada e o Senhor não me revelou e escondeu de mim a razão da sua angústia. O profeta não sabia tudo? Se você conhecer a vida de Eliseu, esse foi um profeta tremendo de Deus. Ele sabia tudo o que acontecia. Certa feita, um rei queria atacar Israel e ele foi lá e avisou: olha, fizeram emboscada para o exército de Israel em tal lugar. E aí, o exército inimigo, a emboscada foi frustrada. Aconteceu isso por 3 vezes, e Deus revelando. O exército inimigo disse assim: ó, peraí, tem um espião aqui entre nós. Todos os projetos que eu faço é revelado. E aí alguém diz assim: não tem nenhum espião aqui não. O problema é que lá em Israel tem um profeta, que até o que você pensa, até o que você fala lá no seu leito, ele fica sabendo e conta para o rei de Israel. Então Eliseu conhecia os segredos de Deus. Ele era como um raio-x de Deus. O tempo todo Deus estava mostrando coisas para ele. Mas agora, nesse texto, Deus não revelou nada para ele. Deus não mostrou nada. Sabe por quê? Deus faz como Ele quer, da forma que Ele quer. Ele mostra quando Ele quer. Não é toda hora não, irmãos. Tem gente que fica aqui, às vezes chega para perto de mim, pede oração, eu oro, aí olha para mim no final: e pastor, viu alguma coisa? Não, se Deus mostrar eu falo, se Deus não mostrar eu falo nada. Não mostrou não. Tem gente que fala com Deus aí, ora para saber. Não, Deus mostra o que Ele quer, quando Ele quer, da forma que Ele quer. Nós não sabemos tudo, nós não vemos tudo, nós só vemos aquilo que Deus quer que nós vejamos. Olha só, o Eliseu, que aqui está dizendo que não viu nada, que não sabia o motivo da angústia daquela mulher. Agora aqui no capítulo 5, olha, versículo 26, olha o que é unção profética. É você andar na dependência de Deus, saber que Ele é Deus, Ele faz como Ele quer, quando Ele quer. Capítulo 5, versículo 26, uma outra história que eu não vou contar aqui agora, mas ele ora por Naamã, Naamã fica livre da lepra. Naamã chega e quer dar presentes para ele, ele diz: não vou aceitar esses presentes. Mas o servo Geazi, o servo de Eliseu, fala: não, peraí, o meu senhor fez errado de não receber os presentes. É o servo dele que quis lá receber os presentes no lugar dele, né? Olha o que aconteceu, versículo 25. Depois entrou e apresentou-se ao seu senhor Eliseu. E este perguntou: onde você esteve, Geazi? Geazi respondeu: teu servo não foi a lugar algum. Tentou esconder, né? Mas Eliseu lhe disse: você acha que eu não estava com você em espírito quando o homem desceu da carruagem para encontrar-se com você? Este não era o momento de aceitar prata, nem roupas, nem cobiçar olivais, vinhas, ovelhas, bois, servos e servas. Por isso a lepra de Naamã vai ficar contigo agora e na sua descendência. Ou seja, no momento aqui no capítulo 4, ele não sabia da angústia da mulher. No capítulo 5, ele inclusive em espírito viu o que Geazi estava fazendo lá do outro lado. Ele disse: você acha que o meu espírito não estava contigo? Provando que Deus mostra o que Ele quer, quando Ele quer, da forma que Ele quer. Eu quero te convidar a ficar de pé nessa hora e pensar agora junto comigo. Responda para você mesmo: você hoje tem um problema que só Deus pode resolver? Como está a sua casa, a sua família? Eu quero dizer que se você tiver uma atitude como a de Sunamita, uma atitude como a de Jó, uma atitude como a mulher do fluxo de sangue que foi falado aqui, Deus pode mudar qualquer realidade na sua casa. Se você tiver a atitude de fé que essas pessoas tiveram. Sunamita, ela ajoelha aos pés de Eliseu e coloca ali, nos pés de Eliseu, toda a angústia que ela estava sentindo para fora. Para os outros, está tudo bem, está tudo bem. Mas quando ela chega junto com Eliseu, ela coloca a angústia para fora. E ela pede, intercede. E ela vai dizer: eu não pedi filho algum. Eliseu manda Geazi ir até aquela criança. E ela diz: se você não for comigo, eu não irei sair daqui. Ela disse para Eliseu: se você não for comigo, eu não irei sair daqui. Eliseu está representando a glória de Deus, a presença de Deus. Ela, quando diz: se você não for, eu não vou, ela está falando como Moisés falou lá em cima do monte: se o Senhor não for comigo, não me deixe sair desse lugar. Se você hoje chegar nesse altar, como aquela mulher chegou junto de Eliseu, e entregar no altar do Senhor toda a sua angústia, pode ter certeza que Deus ressuscitará os teus sonhos. Pode ter certeza que Deus, Ele vai intervir na sua causa, Ele vai intervir na sua família hoje. Se você hoje decidir no seu coração fazer como aquela mulher, contar o seu problema apenas para Deus, buscar a orientação de Deus e declarar: vai tudo bem, pode ter certeza que hoje tudo muda na sua história.